Futebol vai sediar o maior evento de futebol da história, já que o Catar nunca foi classificado para uma Copa do Mundo em toda a sua existência. Esse daí é Sepp Blatter. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu recebi uma dica aqui do nosso irmão Rainer Stigmiller com um vídeo da Casa de Papel, La Casa de Papel. Junto com o vídeo ele mandou essa mensagem: caro amigo Davi, a série La Casa de Papel, gravada há 4 anos atrás, já previu o jogo do Brasil versus Camarões, que aconteceu ontem na Copa. Segue o link do trecho. Antes da gente ver, meus irmãos, quem não está desperto e vai ver as imagens que nós veremos aqui, eu vou dar uma disfarçada para ver se a gente consegue passar. Afinal, isso é direito autorais, né? É obra intelectual, mas eu vou fazer o máximo possível para você poder ver aqui e conferir. Para muitos, pode ser só coincidência, mas para você que já vem acompanhando casos e mais casos, você sabe que nada nessa vida acontece por acaso. Dentre milhões de possibilidades, eles dão um exemplo logo de Brasil versus Camarões. E eu quero que você preste o máximo de atenção possível e depois que você ver a cena, tirar suas próprias conclusões. Aí é que a gente vem apresentar o nosso raciocínio. Se você concordar, beleza. Se não, beleza também. É assim que a gente faz vídeo. Sem manipular os fatos, apenas raciocinando sobre eles. Então... Senhores do mundo. Vamos ver. Como é que eu vou explicar isso? Vocês gostam de futebol? Sim. Futebol, professor. No Toma. meu país, futebol é... Bom, então, imaginem uma partida de futebol. Futebol de novo? Não, Nairobi, escuta, uma partida de futebol da Copa. Estão jogando Brasil contra Camarões. Quem ganha? Cara... Desculpa, melhor ainda. Quem vocês querem que ganhe? Ganha o Brasil. Mas eu torceria para Camarões, com certeza. Camarões. Camarões. Camarões até morrer. Se perceberem, instintivamente o ser humano sempre fica do lado dos mais fracos, dos perdedores. Então, se a gente quer mostrar para o mundo as nossas fraquezas, as nossas feridas, que estamos quase nos rendendo, vamos criar uma comoção. Tirando os brasileiros, eu acho que qualquer cara do mundo iria torcer para Camarões. Até um ou outro brasileiro. Ou brasileira. Ou brasileira, é. Muito bem, senhores, então um brinde a Camarões. Então vamos cantar igual a galera no estádio de futebol. Camarões. Camarões. Bom, meus irmãos, é realmente impressionante e o que foi dito é a mais pura verdade. As pessoas torcem para os mais fracos. Não é à toa que o pior lado do sistema, a esquerda, eles gostam de fazer de conta que eles são as vítimas. Você pergunta, vítima de quê? Você vê pessoas defendendo o direito dos pobres, mas que nunca foram pobres. Ou que vivem em extrema riqueza e luxúria. Mas eles levantam a bandeira das pessoas humildes. Por exemplo, as lideranças do MST, eles não vivem num acampamento. Eles têm apartamentos, moram em arranha-céus, mas colocam os pobres, aqueles que realmente necessitados, usam eles como bucha de canhão, levantam bandeiras, muitas vezes de causas justas, mas isso é simplesmente um meio de vida para os caras. Então aí, o que ele fala é um meio de manipulação, mas não deixa de fazer muito sentido porque isso foi gravado há 4 anos atrás. Ou seja, eles estavam falando dessa Copa do Catar que viria a acontecer. E Brasil versus Camarões, eles torcendo pro Camarões e faz um brinde e de repente a seleção brasileira perde. Se você assistiu o jogo, o Tite entrou com um time reserva. Os caras são bons, mas tem jogadores melhores que ficou aqui. Uma grande polêmica, por exemplo, foi o Gabigol, né? Aquele jogador do Flamengo, que muitos disseram que deveria estar ali. E ele não foi levado, meus nobres e queridos irmãos. Por que não foi? Veja bem, antes de a gente entrar nesse assunto, é preciso você entender que Copa do Mundo é negócio. Assim como o Senna falou da Fórmula 1, que era negócio, e que ele sentia saudade da época do kart, porque ali era só competição, não tinha politicagem no meio, você multiplique isso por 1000 e você tem a CBF brasileira.
No jogo do Brasil, entramos com os reservas para fazerem nome, claro. Não foi para poupar jogador, foi para fazer nome. Para que os contratos desses caras cresçam. Atacamos, sem qualidade nenhuma nas finalizações. Acabou que sofremos um gol já no finalzinho. Não deu mais para virar e terminou o Brasil perdendo de 1-0 para Camarões. Então, ponto para Casa de Papel. Agora, por que uma seleção como o Brasil passa por isso? Por que uma seleção como a Alemanha foi humilhada? A Alemanha, que chegou aqui no próprio Brasil, meteu 7-1 no Brasil, ficou marcado na história dos brasileiros. Depois disso, só foi de mal a pior. Não foi bem na Rússia e agora passou por esse vexame. Eu estava vendo algumas matérias da mídia especializada internacional e na própria Alemanha eles dizendo que hoje eles não são mais um gigante do futebol, eles se consideram anões. E estão muito revoltados com isso. Por que isso acontece, meus irmãos? Como eu disse, o futebol ele virou negócio. Então quando a seleção, uma seleção de um país chega a ser muito considerada, muito temida, como o caso da Alemanha, como o caso do Brasil, e principalmente no Brasil, os jogadores não são mais escolhidos somente pela sua qualidade. Muitos jogadores medianos acabam sendo selecionados no lugar daquele jogador que merecia ir por ser o melhor naquela posição, por ser a sua melhor fase atual. Antigamente, os jogadores eram escolhidos assim. Um dos caras que foi atacado e destruído pela grande mídia, o Filipão, o cara que nos deu o pentacampeonato em 2002, de repente virou a aberração do país depois daquele 7-1. Mas ele foi o primeiro cara a revelar um esquema e ao expor isso, tanto de mídia como de própria CBF, ele acabou sendo campeão, fazendo exatamente como disse que iria fazer. Uma pena que ele não teve o pulso firme para continuar na mesma. Acabou caindo na onda do sistema. Mas ele disse que era uma coisa feia no Brasil, que o técnico não escolhia mais a seleção. Existiam os tais dos apadrinhados. O que é isso, Davi? É aquele jogador que tem potencial, mas ainda não despertou o interesse de grandes times internacionais. Hoje o futebol vive de vender os craques. Antigamente não. Os times faziam questão, você vê, por exemplo, o Santos ficou por décadas com o Pelé. Mas hoje os times preferem vender. E o jogador, assim que começa a aparecer, se destacar, logo ele é vendido. Porque o passe, os contratos é muito grande, é muito dinheiro, são bilionários. Então eles vão jogar nesses times de fora. Então se essa é a lógica, veja bem, aquele jogador que está ali, que tem um potencial e eles sabem que vai crescer, mas levaria alguns anos ainda, ele é convocado no lugar daquele outro que já está consagrado, que já é conhecido. Entende, família? Imagine um jogador agora com 20 anos e outro com 30. Aquele de 30 não tem mais como valorizar tanto assim. Já aquele de 20, se ele se sair bem na seleção, o contrato dele, que talvez hoje valha 1 milhão, pode valer 1 bilhão, da noite para o dia. Porque esse é o peso da camisa brasileira, é o peso da camisa alemã. Começa a entender, meu irmão, porque futebol é negócio. Então o Filipão expôs tudo isso naquela época. Ele disse, olha, eu não quero saber de indicação, não quero saber de apadrinhamento, eu escolherei os jogadores. Se for assim, eu aceito ser técnico. Se não for assim, nada feito. E o Brasil estava sendo muito cobrado, né, por perder aquela final em 98 contra a França. Então foi permitido. O cara vai e se torna campeão. O Filipão também expôs a grande mídia. Ele fez uma reunião com os principais jornalistas da Globo, todo mundo sabe disso, e de algumas outras emissoras. E disse, olha, eu não quero que vocês falem isso, isso e isso da seleção. Em compensação, eu estou disposto também a aceitar algumas exigências de vocês. E aí os caras disseram, olha, a gente quer falar com os jogadores assim, na hora do treino assim, depois do jogo assim. E aí foi feito esse acordo. E o Filipão jogou toda essa merda, com perdão da palavra, no ventilador. Ele falou tudo. E era por isso que ele era tão odiado e é até os dias de hoje. Porque ele foi o cara que expôs tudo isso. Tem várias entrevistas que, se você procurar, você vai ver. Uma pena que, como eu disse, depois, né, de ganhar o título, essa postura do Filipão desapareceu. E ele começou a fazer como todos os outros.
pegar os tais jogadores apadrinhados, para valorizar os contratos. Afinal de contas, família, se você parar para pensar, para o Brasil está muito confortável ainda. Ainda é a seleção que mais ganhou títulos, 1958, 62, 70, 94 e 2002, são 5 títulos. As outras duas que são tetracampeãs, ou seja, ganharam 4 vezes, é a Alemanha e a Itália. Então, o máximo que vai acontecer aí, quando uma das duas ganharem, é chegar à igualdade com o Brasil. Então, veja, estando nessa posição, enquanto o povo fica desesperado para que a seleção vença, os caras estão fazendo negócios, meus irmãos. Simplesmente negócios. E é isso que realmente tira a graça da Copa do Mundo. Porque você vê jogadores que não deveriam estar ali, mas estão simplesmente para valorizar contrato, porque são apadrinhados, e aqueles que poderiam trazer o título de verdade, entrar com uma grande chance de trazer o título, esses não são levados, porque não vai valorizar tanto assim, por conta da idade, por conta que já é conhecido. Tudo isso, meus irmãos, infelizmente, é esse o mundo que a gente vive. Então não é sendo contra o futebol nem nada do tipo, mas é contra todo esse esquema, meus irmãos, que de fato tira a graça do futebol. Não é aquela coisa como deveria ser, onde o técnico vem, faz um estudo ali dos melhores jogadores, vê aqueles que estão em melhor fase e os leva. Quanto à mensagem que a gente acabou de ver sobre A Casa de Papel, muitas dessas coisas, meus irmãos, que a gente escuta em filmes, que a gente escuta em séries, eu já falei pra vocês, acredita a maioria ou não, mas muitos caras que fazem esse tipo de roteiro, eles entram em transe. Eles conseguem ver coisas que ainda vão acontecer. Isso sempre existiu no mundo. A verdade é essa. Os Simpsons mesmo são mestres em fazer isso. É claro que para a população comum, né, hoje parar para pensar ou acreditar nessas versões envolvendo o espiritual é uma coisa vergonhosa, é uma coisa para fazer piadas. O sistema trabalhou muito a sociedade para chegar exatamente nisso que nós estamos hoje. E infelizmente eles estão tendo grande sucesso nisso. Mas as coincidências fica aí para aqueles que realmente estão despertos.
Figueiredo, até a eleição nós não víamos manifestações como essa dentro do governo Bolsonaro. Depois da posse do Lula, a gente começa a ver esse tipo de mobilização. E aí o questionamento que eu faço a você é o seguinte: isso vai acontecer com mais vezes? Invasão a supermercado, a prédios, a fazendas. Eu crio essa política do medo para te oferecer a solução? É isso?